Hoje vamos explorar o passado humano, ver como éramos e o que fazíamos. Tudo isso num período que acompanha a evolução humana, a partir do momento em que os hominídeos começaram a usar ferramentas de pedra. Então vamos viajar no tempo. Introduzir o que é a pré-história. Resumindo, seria o correspondente ao período da história que antecede a invenção da escrita, desde o começo dos tempos históricos registrados até aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. A descoberta e a evolução humana. Os indícios iniciais do primeiro ser humano foram de Neanderthals, que serão explicados ao longo do vídeo. Logo depois, Charles Darwin publicou o livro A Origem das Espécies. Entre 7 a 6 milhões de anos atrás, surgiram na África duas espécies que pertenceram aos primórdios da evolução hominídea. Foram os Sahelanthropus chadensis, com um misto de características humanas e símias, e o Ornithogenensis, já bípedes, mas do qual não se sabe o tamanho do cérebro. Os hominídeos da época foram encontrados na Etiópia e Tanzânia, ou seja, na África Oriental. Seguiram-se esses primeiros hominídeos, os ardipithecus, tendo os ardipithecus ramídeos existentes há 5,5 até 4 milhões de anos, e mais tarde, há 4,1 milhões de anos até 1,3 milhões de anos, viveram os australopithecus, descendentes dos ardipithecus. Os australopithecus tinham cérebros maiores, pernas mais longas, braços menores e traços faciais mais parecidos com os nossos. Eles viviam em grupos constituídos por várias dezenas de indivíduos que viviam em constante deslocamento. Os grupos dispersavam-se quando a seca chegava e a comida escasseava. Os australopithecus tinham provavelmente o conceito de casais, mas não de família. Havia outras espécies, como o Homo rhodolfensis, que tinha um cérebro maior e era bípede, e existiu durante a mesma época que o Homo habilis. Há 2 milhões de anos, surgiu o Homo erectus. Homo erectus, de constituição forte, com um cérebro muito maior, rosto largo, e foi o primeiro hominídeo a se mover para fora da África, indo para o norte e há 1,8 milhões de anos atrás, existindo também na Ásia e na Europa, até 500 mil anos atrás. Esse foi o primeiro hominídeo a utilizar o fogo. Era glacial. Para entender a pré-história humana, é preciso ver o que aconteceu antes. Era glacial ou idade do gelo foram períodos geológicos em que a temperatura da Terra caiu e permaneceu assim por um longo tempo, causando a formação de extensos mantos de gelo sobre a superfície do planeta. A Era do Gelo mais recente, que atingiu seu pico há cerca de 60 milhões de anos atrás, foi durante o período terciário superior da Era Cenozoica que aconteceu a última grande glaciação da Terra. Os seres humanos ainda não existiam, e o planeta era dominado por muitos animais que não existem hoje em dia. O período de glaciação pode durar milhões de anos, por isso boa parte dos animais e vegetais desapareceram, pois não resistiram à longa falta de luz solar e ao frio. Os animais que conseguiram sobreviver a essas eras foram os mais adaptados ao frio, com grande camada de gordura, sendo geralmente marinhos ou aves, que conseguem migrar para locais onde a temperatura não era extremamente baixa. Um ancestral do ser humano, chamado de Homem de Cro-Magnon, viveu na última era do gelo e conviveu com animais hoje extintos, como mamutes, cervos gigantes e os leões das cavernas. Agora sim, podemos começar o conteúdo.
iniciando pelo período paleolítico. Ele também pode ser falado como Idade da Pedra Lascada. Esse nome faz referências aos objetos que eram utilizados pelo homem para sua sobrevivência, que eram produzidos exatamente de pedra lascada. Esse período estende-se de 3 milhões de anos atrás a 10 mil anos antes de Cristo, e foi subdividido em 3 fases, que são Paleolítico Inferior, Médio e Superior. Resumidamente, eles se caracterizam a presença de sociedades nômades, caça e pesca, que era a principal fonte de alimento dessa população, famílias em que eles conviviam e a descoberta do fogo. O Paleolítico Inferior começa quando os hominídeos começaram a ter a habilidade de produzir as primeiras ferramentas para sua sobrevivência. Essas ferramentas foram obra do Homo habilis e do Homo erectus. Essa fase estendeu-se de 3 milhões de anos atrás até 250 mil anos atrás. O Paleolítico Médio compreendeu o período de 250 mil anos atrás até 40 mil antes de Cristo e é caracterizado principalmente pela presença dos Neandertais, que eram adaptados ao frio. Seus cérebros eram aproximadamente 10% maiores em volume do que os dos humanos modernos. Na média, os Neandertais tinham cerca de 1,65 m de altura e eram muito musculosos. Seu estilo característico de fabricação de ferramentas de pedra é chamado de cultura musteriense. O Homo sapiens já existia nessa época, uma vez que seu surgimento aconteceu há 300 mil anos. Os estudos arqueológicos mostram que nesse tempo, o estilo de vida do homem tornou-se um pouco mais sofisticado, com novas ferramentas sendo elaboradas e com o uso do fogo sendo mais difundido. Por fim, também há o Paleolítico Superior, que foi de 50 mil anos antes de Cristo até 10 mil anos antes de Cristo. Nesse período, as ferramentas utilizadas pelo homem passaram a ser elaboradas em grande diversidade. Eram produzidos pequenos anzóis, machados, agulhas e até mesmo a arte começou a ser concebida pelo homem. No caso, a arte vai para a pintura rupestre, realizada na parede das cavernas, além de esculturas em pedra como a de figura feminina utilizada, conhecida como Vênus da pré-história, podendo supor que aquela era uma sociedade matriarcal. Mesolítico. O período Mesolítico é uma fase intermediária entre o Paleolítico e o Neolítico, que aconteceu entre determinadas partes do mundo. Os especialistas em pré-história destacam que o Mesolítico aconteceu sobretudo em locais onde houve glaciações intensas. Aconteceu na Europa e em parte da Ásia. Se estendeu aproximadamente entre 3 mil anos a.C. e 9 mil anos a.C. Nesse período marcou a decadência dos agrupamentos humanos que viviam exclusivamente da caça, em detrimento daqueles que eram caçadores e coletores. Ficou marcado pelo desenvolvimento da olaria, que seria a produção de cerâmica, e a técnica para a produção de tecidos. Considerava-se o fim desse período um momento em que a agricultura foi desenvolvida. Neolítico. Caracterizado por divisão do trabalho entre homem e mulher, em que a mulher passaria a ficar na aldeia cuidando da agricultura e o homem passaria a cuidar da caça. Vida em sociedade. Revolução agrícola, em que o homem passou a coletar alimentos e plantá-los. Novas ferramentas com o surgimento da Idade dos Metais. O Neolítico é a última fase do período pré-histórico e estendeu-se de 10 mil anos a.C. até 3 mil anos a.C. Essas datas, que são aproximativas, assinalam dois marcos importantes para a história do desenvolvimento humano. O
Primeiro, houve o surgimento da agricultura, um importante marco para a sobrevivência do homem. E por fim, houve o desenvolvimento da escrita. Junto do desenvolvimento da agricultura, também veio a domesticação dos animais, que auxiliavam o homem no transporte de carga, na agricultura, como animal de tração, servir de alimento e até mesmo como meio de transporte. Todas essas novidades possibilitaram a sedentarização humana, resultaram na formação de enormes agrupamentos humanos que, com o tempo e conforme cresciam, se tornaram as primeiras cidades do mundo. O Neolítico também ficou marcado pelo desenvolvimento da arquitetura, o que permitiu ao homem construir casas de pedra e construções megalíticas realizadas com grandes rochas. Especulam-se que poderiam funcionar como marcadores de tempo ou ter relação com a observação dos astros. A construção megalítica mais famosa é Stonehenge, localizada na Inglaterra. O fim do período neolítico ficou marcado pelo desenvolvimento da metalurgia, isto é, a capacidade de produzir ferramentas a partir da fundição do metal. No final, houve o desenvolvimento da primeira forma de escrita da humanidade, a escrita cuneiforme. Então, essa foi a pré-história. Se gostou, não esqueça de acompanhar os próximos vídeos e deixe seu gostei.